Então, sobre o papel do raciocínio, Prabhupada sempre dizia que a consciência de Krishna é religião e filosofia. E com a palavra filosofia, num sentido, Prabhupada usava a palavra filosofia no sentido original da palavra, de amar a sabedoria. Ou, por exemplo, e sabedoria num sentido amplo, por exemplo, até hoje, em mais ou menos qualquer universidade, se você obtém o grau acadêmico mais avançado em biologia, esse grau é chamado doutorado de filosofia. Se você tira PhD em história, você é doutor de filosofia. Então, isso eu acho que mostra claramente o sentido original da palavra filosofia. Quer dizer, uma investigação racional, sistemática, rigorosa em qualquer domínio da vida. Agora, é interessante notar que em Bhagavad Gita, nosso livro, né? Krishna dá muita importância ao raciocínio. Por exemplo, o segundo capítulo de Bhagavad Gita, intitulado Conteúdo... Resumo do conteúdo. Então, esse resumo, Krishna caracteriza todo o capítulo como Buddhi, inteligência racional, analítica. No verso 2, o pivô do segundo capítulo é o verso 2:39, onde Krishna diz que Esha te abhita sankhye, que tudo que já falei neste capítulo, e o primeiro capítulo que Krishna ensina, e Krishna diz que tudo que ensinei até agora é Buddhi. É Buddhi mais no sentido filosófico, Sankhya. Esha te abhita sankhye buddhir yogi tvimangshanu. E agora escuta sobre Buddhi no sentido aplicado, yoga. Porque em sânscrito, Sankhya e Buddhi significam algo como teoria e prática, ou filosofia e prática. Interessante, Krishna diz em Bhagavad Gita, Sankhya Yoga Pratadbala Pravadanti na Pandita, os imaturos. A palavra exata Krishna usa Bala, com Bala Krishna. Então, literalmente, os infantis. Quer dizer, no sentido de pessoas imaturas, alegam, afirmam que Sankhya Yoga, filosofia e prática são diferentes. E Krishna diz, Ekam api, francês. mesmo um deles, Ekam api, astitak samyak, se você pratica, ou se você se dedica muito bem, mesmo um deles, dos dois, ubayor, de ambos em português, sânscrito, uba, dá para ver a conexão. Ubayor vindate phalam, a pessoa desfruta do fruto, do resultado de ambos, se domina um. Então, filosofia e prática, por isso, uma abordagem na consciência de Krishna é de levar muito a sério a parte racional da consciência de Krishna, que Krishna diz que dará a perfeição. E para pessoas que veem isso como dor de cabeça, tem uma coisa que dizem agora, os alternativos, você está preso na sua cabeça, tem que sentir no coração. São pessoas
assim que dão vontade de se transferir a outro planeta. Ou transferir eles a outro planeta. Porque na realidade, Krishna nos deu um coração e também um cérebro. E as pessoas que não pensam, não têm inteligência, não, meu coração me diz, muitas vezes são as pessoas que mais sofrem. Que entram em relacionamentos nos quais não deviam entrar. Que fazem coisas que não deviam fazer. Então, esse equilíbrio entre inteligência e coração. Mas Krishna diz em Bhagavad Gita que no verso 239, que tudo que acabo de explicar, todos os versos sobre a eternidade da alma e tudo isso, Krishna diz, isso é buddhi, inteligência analítica, de separar analiticamente o corpo e a alma. E Krishna diz que agora eu vou explicar na prática, yoga, na prática. Assim que Krishna, mas ele vai explicar buddhi na prática. Buddhi, então, quando Krishna diz filosofia e prática, nos dois casos, está falando de buddhi, no sentido filosófico e aplicado. Mas os dois são buddhi, inteligência racional. Então, Krishna caracteriza o resumo da Bhagavad Gita como inteligência racional. E também no verso famoso 10:10, Teshang satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam jinamam upajanti te. Para aqueles, Teshang, para aqueles que estão sempre ocupados em serviço, literalmente sempre ligados. Satata yuktanam bhajatam, adorando priti purvakam. Vocês aguentam um pouco mais sânscrito? Porque Bhagavad Gita é realmente elegante. A palavra purva, em sânscrito, vocês têm ainda em português, prévio. Prévio é purva. Tá? Então, purva cá, então, também de purva também primeiro, mesma palavra. Então, ka é uma forma abreviada de kara, fazer, fazendo. Então, purva ka significa fazendo primeiro, no sentido de colocando como prioridade, outra palavra de purva, né? Primeiro, prioridade, prévio, tudo isso. Então, quando a palavra purvaka, que significa fazendo prioridade ou fazendo primeiro, quando é colocado como sufixo, isso significa que você faz o sentido da primeira palavra como prioridade. Então, quando Krishna diz priti purvakam, priti, amor, que você tem em português, prazer. Então, que priti também é prazer em sânscrito. Então, prazer primeiro, priti purvakam. O amor primeiro, neste caso. Então, mesmo em português diz, meu prazer. Sim. Não é quadrado? Tá bom. Então, mas Krishna está dizendo, Bhajatam Priti Purvakam, eles que estão me adorando, colocando em primeiro lugar amor, no sentido que com amor, né? Priti Purvakam, Krishna diz, Dadami, dá em sânscrito, português. Bhagavad Gita é meio português, né? Dadami buddhi yogam tam, pela qual upajanti te, eles se aproximam de mim. Yanti, eles vão, e upa, perto. Que se aproximam. Mas interessante que Krishna diz em Bhagavad Gita que para aqueles que estão sempre ligados, sempre ocupados no serviço,
e que estão me adorando com amor mesmo. Krishna não diz que eu dou bhakti, ele diz que eu dou raciocínio, a prática espiritual da inteligência racional, da inteligência analítica, pela qual, e através dessa inteligência, ou através da prática de inteligência, que eles se aproximam de mim. Agora, lembram que no capítulo 2, inteligência é, por exemplo, analítica, o poder de distinguir entre o corpo e a alma. Isso é inteligência analítica, isso é raciocínio. Por exemplo, como exemplo que Krishna dá, Dehi nosmin jata dehi, assim como neste corpo. Dehi nosmin jata dehi, que você experimenta infância, juventude, e às vezes uma juventude estendida, muitos anos, adolescência, mas infância, adolescência, e até juventude em português, sânscrito, jovem, e velhice. Quando você chegar na velhice, escreva para mim, eu quero saber como é. Então a pessoa analítica pode ver claramente que não posso ser o corpo. Impossível. É logicamente impossível que eu seja o corpo, porque eu tenho como um fato primordial, um fato que serve como a base de todos os outros fatos possíveis, que eu existe como uma pessoa individual consciente. E o corpo muda constantemente. Heraclito, né? Heráclito disse que você não pode pisar 2 vezes no mesmo rio. E eu digo em relação ao corpo, você não pode respirar 2 vezes no mesmo corpo. Porque o corpo vai sempre mudando. Então, isso é buddhi, inteligência.